Então aqui falando ainda de alguns pressostatos para aplicações, né, um pouco diferentes, a gente tem aqui um pressostato de pressão diferencial. Esse pressostato aqui é o MP55A, né? A aplicação básica e padrão dele, né, é para monitoramento da pressão de óleo, né, em compressores, né, de sistemas de refrigeração. Então basicamente ele monitora a pressão de óleo, né, desses sistemas para conseguir verificar se existe óleo ou não, né, e proteger o equipamento para que ele quebre por falta de óleo, por exemplo, né. Então aqui a gente tem, né, o MP55A aberto, então a gente tem aqui a escala, né, do ajuste da pressão, né, da pressão diferencial, no caso que eu quero monitorar, os contatos aqui disponíveis, né, para fazer a comutação, né. Aqui eu vou trazer só a tampinha para perto, então ele tem aqui já um diagrama elétrico básico, né, para usar de referência, né? Então ele tem aqui como referência já um diagrama elétrico interno básico para saber, né, as possibilidades de uso dos contatos que ele tem disponível no caso, né? Ele também tem, nesse caso aqui, ele por se tratar de um dispositivo de segurança, né? Quando ele atingir uma pressão diferencial diferente daquela que se busca, no caso, ele vai fazer o desarme, no caso, né? E o rearme dele não é automático como todos os outros modelos que a gente explorou até então. Então, esse cara aqui, ele tem um botão de reset, tá? Então, é aquela questão que a gente comentou. Se, porventura, ele desarmou por falta de óleo no compressor, vai forçar o usuário a ir até o local, né? Para checar o problema, completar o óleo lá se for o caso, ou identificar alguma falha, e se tiver tudo ok, ele vai simplesmente apertar esse botão e aí ele vai voltar, deixar o equipamento apto a funcionar, né? Então esse cara aqui é um modelo que tem um rearme manual. Então agora a gente vai fazer aqui a simulação num cavalete de ar comprimido, onde a gente tem instalado um KP35, né? O KP35 ele funciona no ajuste de pressão como corte, né, e o diferencial como rearme para menos, né? Então ele até mostra aqui na régua, né, que o cut-in, que no caso seria o corte, né, seria o range menos o diferencial, né? Então o rearme vai acontecer quando reduzida a pressão ajustada na escala de range, né? Então eu tenho ajustado aqui aproximadamente 2 bar, 2.4 bar, mais ou menos, né, com um diferencial de 0.8. Então, quando atingir esses 2.3, 2.4 bar, ele vai desarmar, né, e quando a pressão reduzir 0.8 bar de pressão, quando chegar em aproximadamente 1.2, 1.5 quilos, dependendo de como está lá a posição do manômetro, ele vai voltar a rearmar. Então, a gente vai fazer essa mudança agora. Eu já estou numa condição de pressão elevada, eu vou reduzir, né, para fazer o corte acontecer. Então, quando tiver ali aproximadamente em 1.4 bar, ele deve comutar o contato e rearmar. E aí eu vou fazer a pressurização para fazer ele ter um desarme também, para a gente enxergar os dois estados. Ó, então, conforme eu tinha falado, chegou ali em aproximadamente 1.4, 1.5 bar, ele rearmou. E aí agora o equipamento, por exemplo, se fosse um compressor de ar, ele voltaria a ligar e ele ia aumentar a pressão, né? E quando chegar na minha pressão de ajuste de range, de escala, que são ali os 2 bar, 2.3, 2.4 bar, né? Essa régua ela não tem precisão, então por isso que é importante a gente ter um manômetro sempre para fazer o ajuste. Ele vai desarmar desligando o compressor, seria essa a simulação. Então, quase chegando ali na pressão. Ó, acabou de desligar o compressor, seria o corte então, né? Então a gente conseguiu ver aqui o comportamento exatamente como funciona um KP35, onde eu ajustei a pressão em 2.3, 2.4 bar mais ou menos, com um diferencial de 0.8 no caso, e aí ele fez a comutação nessas duas posições. Aí eu vou agora mostrar da mesma forma com os contatos elétricos através de um multímetro com sinal de continuidade. Então eu vou colocar a minha ponteira positiva no polo 1, que é o comum, e no contato aberto o polo 4. Então agora, nesse caso aqui, estaria desligado o compressor, né? Mas eu poderia considerar que fosse um alarme, por exemplo, de atingir uma pressão elevada, e quando eu reduzir a pressão, quando baixar o 0.8 bar do diferencial, esse contato vai abrir. Então vamos reduzindo aqui. Acabou de comutar
quando atingiu a pressão diferencial para menos, né? A partir do range, a pressão diferencial para menos. Então, nesse momento aqui, o compressor voltaria a ligar.